Olá, bem-vindos ao Papo em Ordem, o podcast da OAB Rondônia, onde toda semana, em cada um dos episódios, nós iremos discutir assuntos relevantes para a advocacia rondoniense. Eu sou a Emily Negrello, representante da Comissão dos Direitos Sociais, e hoje estou aqui com os meus colegas advogados, a doutora Amanda Lopes, o doutor Felipe Carvalho, e hoje nós trouxemos um assunto de grande relevância para a sociedade. Estamos aqui com uma convidada super especial, a dona Elcia. Ela é presidente da Casa Leal. Bem, dona Elcia? Tudo bem. Tudo bom. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais sobre a criação, sobre quando aconteceu a criação da Casa Leal. Sinta-se à vontade para conversar aqui com a gente. Sinta-se em casa, tá bom? Quiser começando a explicar para a gente como que ocorreu a criação, de quem foi a iniciativa de criar uma associação tão importante como a Casa Leal. Então, agradecer o convite, por estar aqui para falar um pouco da instituição. Foi um sonho da minha mãe, e meu pai que ajudou a idealizar esse sonho. Chamou alguns amigos para formar a associação, alugou-se uma casa e começou a instituição. O primeiro morador da instituição foi um tio da minha mãe, que ele não constituiu família e não tinha família, e acabou-se a minha mãe acolhendo ele na instituição. Foi comunicado aos hospitais e assim as assistentes sociais começaram a encaminhar os idosos que não tinham família, idosos que realmente em situação de vulnerabilidade. No decorrer dos anos, foi se passando, a casa era uma casa pequena, com 3 quartos, não tinha mais condições de abrigar mais idosos, porque a demanda era muito grande. E aí, no decorrer dos anos, meu pai foi procurar um terreno, a gente foi à procura de terrenos, e recebemos uma doação de terreno, que foi hoje onde nós estamos, no bairro Igarapé, e foi construindo com doações, eventos ao longo dos anos. Em 2006, ele mudou-se para esse endereço onde nós estamos hoje e foi construindo aos poucos. E no decorrer dos anos, a instituição ficou sendo conhecida. A instituição foi fundada em 98, Agora, dia 10 de outubro, vai fazer 24 anos de instituição. Caramba! 24 anos. E é isso, um pouquinho do resumo. Aí, caso você... Vou deixar vocês perguntarem. Eu fiquei curiosa para saber por que, dentre tantas questões sociais, vocês escolheram trabalhar com idosos. Então, porque minha mãe dizia que em Porto Velho não tinha instituições. Crianças, existe muito, casas que auxiliam a criança, idoso já não tem. Onde Porto Velho são poucas. E onde ela queria ajudar o tio dela, na época, que não constituiu família, e estava em situação de risco, E aí foi verificando ao longo dos anos que existem muitos na mesma situação. Verdade. Sim. Maravilha. Elcia, e assim, hoje, aproximadamente quantos idosos residem na Casa Leal e quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje para dar continuidade ao projeto? Então, hoje nós estamos com 70 idosos na instituição. As dificuldades existem, Uma instituição como todas as outras instituições filantrópicas, Nesse período de pandemia, principalmente, para a gente foi muito difícil, porque estávamos fechados ainda, Então, assim, no decorrer dos anos, a gente tem auxílio das faculdades, que acabam auxiliando os convênios com as faculdades, onde os alunos acabam arrecadando fraldas, leite, kit de higiene para manutenção, e vai auxiliando na manutenção. Sim. E nesse período de pandemia foi difícil para a gente, porque foi fechado, foi difícil para todo mundo, até mesmo contribuir financeiramente, fazer eventos, a gente não pôde realizar eventos, então foi bem difícil, mas a gente, graças a Deus não deixou faltar nada. Bom. A gente recebeu o auxílio das lojas maçônicas, nos auxiliaram muito, a VPEMA foi uma parceira também que ajudou muito a gente nesse período. E as famílias dos idosos que residem lá, eles também contribuem ou é só
auxílio tipo, de faculdade das instituições que você falou? Os familiares dos idosos, eles auxiliam de alguma forma? Então, a grande maioria dos idosos que residem na instituição são idosos que não têm família. A princípio, idosos que não têm família, não têm laço afetivo, né? Sim. Então, assim, por exemplo, o João Paulo II chega um idoso sequelado de AVC, está lá, não tem condições, mora sozinho, está dentro de um apartamento, não tem como retornar, entendeu? Para a residência. Entendi. Então, as assistentes sociais fazem toda a triagem, verifica se tem família, se não tem condições, e eles mandam relatório solicitando para a gente. Então, encaminham para o Ministério Público, e o Ministério Público acaba solicitando para a gente, tanto João Paulo II, Santa Marcelina, Hospital de Base, Entendi. os CRAs, entendeu? Então, por isso que a gente acaba tendo todo esse auxílio da comunidade de eventos que a gente realiza. Certo, dona Elcia. E alguma vez você já teve a necessidade de assumir a curatela de algum dos idosos? Sim, hoje eu tenho várias curatelas em meu nome, porque são idosas que chegam lá incapazes. Sim. E aí, ao longo do decorrer, eu tenho que assumir a curatela. Entendi. A senhora comentou, mas eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como que esses idosos chegam até o lar. Então, a grande maioria chega através do Ministério Público, solicitação, existe denúncias, e aí o Ministério Público faz toda a triagem e vê a necessidade do... Olha aí, eu sou minha palavrinha. Vê a necessidade do abrigamento, né? Então, o Ministério Público faz essa triagem e aí faz a solicitação de vaga para a instituição. Quando no Ministério Público, os hospitais também sabem do perfil da casa, idosos que estão em situação de risco, vulnerabilidade, não têm família. Então, elas já fazem toda essa triagem para a gente, fazem um relatório solicitando vaga e encaminham para a gente. Dentro das nossas possibilidades, nossas necessidades, a gente verifica se tem condições de fazer o acolhimento ou não. Porque, às vezes, chega o pedido, mas não tenho como atender a demanda do idoso, a necessidade. Então, a gente só acolhe o que a gente tem condições realmente de acolher. Entendi. E vocês têm pretensão de ampliar o espaço? Tem a possibilidade de ampliar o espaço para poder, como é que eu posso dizer? Tipo, fugiu a palavra agora, de atender, expandir, atender mais idosos e tudo mais. Existe essa possibilidade? Na verdade, existe uma possibilidade de ampliação. Porque, assim, nós conseguimos a doação de um terreno, que é paralelo aos fundos nossos, justamente o objetivo é ampliar. Né? Ampliar, mas assim, para atender os nossos idosos, para ter um espaço melhor mais ali, amplo. tudo, né? Isso, mesmo porque já atende muita gente, né? Hoje hoje não tenho mais vaga, entendeu? Certo. Então, assim, seria para atender os idosos que residem na instituição. Era uma curiosidade minha para saber se a instituição ela é voltada especificamente para a residência, entendeu? O domicílio do idoso. Ou não, vocês recebem idosos que não residem lá, mas que passam a frequentar também? Não, Emily, lá seria um lar deles, uma casa, mesmo, justamente para idosos que não têm família, realmente não têm condições de morar só. Entendeu? A casa foi construída com esse objetivo, atender os idosos que não têm uma moradia, que não têm condições. Então, hoje, não tem aquele regime de creche, que seria regime de creche. Pegaria o idoso, no momento não tem. Seria somente os idosos que residem na instituição. E assim, você falou que são 70 idosos, né? E essa expansão seria para a melhor comodidade deles e tudo mais. E quantas pessoas vocês precisam para cuidar de todos eles? Assim, é você, mais 10 pessoas, 20, não sei, assim, a quantidade, mais ou menos. Na verdade, sim. Hoje... É porque eu não quero falar uma situação aqui, entendeu? Sim. Mas depois eu falo não, beleza. para vocês explicar melhor. Sem problema, tranquilo. Hoje, com ampliação, seria necessário contratar mais funcionários, pessoas da limpeza. Porque às vezes é importante que as pessoas saibam dessa necessidade que vocês têm, né? De ter mais ajuda ali para cuidar deles. Isso. Então, com a nossa ampliação, aí seria necessário mais pessoas no quadro de funcionário, limpeza, técnicos, né, serviços gerais, cozinheiro, para auxiliar na demanda, né? Que Entendi. a gente seria
Eu vi nas redes sociais de vocês que muitas instituições, faculdades, como a senhora havia falado, fazem trabalhos voluntários dentro da casa, né? Achei bem interessante essa troca de experiências. Isso, nós temos essa parceria para auxiliar. Hoje nós trabalhamos, no caso, tem faculdades que auxiliam nos cuidados com os idosos. A gente tem cursos de técnicos de enfermagem, tem técnico, tem cuidador de idosos, CAIFRO, SENAC, outras instituições que existem, fazem curso de idosos e acabam indo na instituição para fazer estágio, então conhecer a instituição Legal. no decorrer desse período. Acaba sendo uma troca mesmo, né? Isso, os técnicos de Exatamente. enfermagem Sim. também fazem estágios na instituição, turmas de fisioterapia, psicologia. Antes da pandemia estávamos fechando com medicina, aí veio a pandemia e o projeto fechou por enquanto, mas se Deus quiser vamos voltar. E assim são várias turmas que Ainda- auxiliam nesses cuidados. Perdão. Ainda nesse contexto da pandemia, você disse que precisou fechar, né? E como vocês conduziram isso? Os idosos, tudo, eles ficaram lá com vocês ou tiveram que retornar para suas casas? Como é que foi isso? Porque quando você falou fechar, eu entendi que fechou e ficou... Não, desculpa, Não, imagina. eu não me expressei bem. Não, imagina. Fechar no sentido de visitas. Nós Ah, fechamos sim, nas sim. visitas, né, por causa do Covid, por mais que Certo, diga sim. assim, surgiu a vacina agora, recentemente, né, então eles não tinham tomado vacina, eles têm a saúde mais frágil, certeza. por isso que nós fechamos para visita e graças a Deus nenhum idoso pegou Covid. Vocês estão... Graças a Deus. Graças a nenhum Deus. idoso. Maravilha. E o intuito de você é justamente esse, né? Cuidar, zelar e que eles mantenham a saúde, tudo Isso, certo ali. mas assim, foi primeiramente Deus, Com certeza, né, sem dúvida. que não deixou nenhum idoso pegar Covid. graças a Outra Deus. curiosidade que a gente ficou foi como é que funciona a questão espiritual voltada para esse cuidado. Vocês trabalham com a questão religiosa, a questão espírita? Então, lá como as pessoas fazem essa pergunta, mas é uma casa espírita? É uma casa que foi constituída por um grupo espírita. Os meus pais são espíritas, meu pai e minha mãe. O grupo que fundou era um espírito, são espíritos, por isso que o nome se denominou lá Espírita da Terceira Idade André Luiz. Mas, assim, questão religioso, eu recebo visita da igreja, da Divino Espírito Santo, que fazem o lanche uma vez no mês. Eu recebo, é aberto a todos. Recebemos visita da Igreja Universal, os adventistas. Todos são bem-vindos, independente, entendeu? De Toda ajuda é religião, bem-vinda, toda né? ajuda é bem-vinda, não tem essa assim, por ser uma casa espírita, só vai receber espírita. Não. Sim. E recebemos todas as visitas, questão religiosa, até mesmo que a gente respeita idoso, cada um tem um lá com um textozinho rezando. Então a gente Exato, respeita, né? a gente até compra camisa, dou, vendo, porque você vê a felicidade, entendeu? A camisa de Nossa Senhora. Então a gente respeita cada um. Então, assim, quando estava aberta a visita, o pastor ia, então, como alguns são dementes, a questão demencial, então a gente pede que leia uma parábola, que cante hinos, justamente para não entrar nessa questão religiosa, para que eles respeitem. Então, todos que vão lá, eu peço para que respeitem a religião de cada um. Então, caso vá na instituição, faça visita, mas eu peço que dê uma mensagem geral onde todos possam ser Entendi. respeitados. Sensacional. E além dessa carência afetiva que eles têm, qual mais carência que a senhora acredita que eles apresentam? Eu acho mais essa, né, a carência de ter alguém ali para conversar. Sim. Eles gostam muito de conversar, contar as histórias deles. É uma Imagina. questão bem interessante, né? Porque vai muito além da manutenção de vida deles, né? Vai além, é uma manutenção emocional, digamos assim. É o que eu digo às vezes, olha, às vezes a pessoa, mas eu não tenho uma doação, não tenho, mas você tem um tempo para ir lá, conversar com ele, exatamente. isso já é uma ajuda, Nossa, entendeu? Com certeza. Eles gostam bastante. Gostam né? de receber visita. De conversar, de se expressar, de contar histórias. Alcançar né? a terceira idade já é um privilégio, né? Então, Sim. o tanto de história, o tanto de... Exatamente. E são experiências de muito valor, né, pra gente. Com certeza. São trocas, não é só as pessoas que vão lá contribuir com o serviço, né? A gente Verdade. também recebe uma experiência muito positiva em ajudar.
Aquela questão da curatela que a Emily até tocou no assunto, existem mais pessoas que têm interesse, tipo assim, nossa, vai lá visitar a casa e se afeiçoa ali ao idoso e quer curar, e tal, quer pegar a curatela e tudo, cuidar deles. Existe isso? É comum? Não existe, porque as pessoas que vão são pessoas que são voluntárias, querem ir, vão uma vez no mês, digamos, não tem aquela responsabilidade. Sim. O curatela é uma responsabilidade muito grande, certeza. é uma doação. Então, é como você estiver recebendo, em outras palavras, doação de uma criança. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a curatela é você ter responsabilidade de um idoso. E a grande maioria das pessoas não tem aquele tempo suficiente. Vai além, né? Vai além. Entendeu? Ser voluntário, você ir fazer um serviço, você estar lá, levar um lanche, fazer uma outra atividade. A curatela não. A curatela já é uma outra responsabilidade que Sem dúvida. são poucos que querem. Que tem essa Mas coragem. está aberto? Hum? Mas está aberto caso Ok. a sociedade queira? Geralmente os juízes dá para quem está presente. Sempre, Entendeu? né? Porque como é que eu vou dar uma curatela para uma pessoa que eu não conheço? Sem Então, dúvida. como é que uma pessoa... Já é muito difícil uma pessoa ir lá e dizer assim, não, eu vou tratar fulano e ele morando lá, entendeu? É mais difícil. Sim. Com certeza. É uma responsabilidade física, financeira também, Sim, né? exatamente. É comprometimento, Porque responsabilidade. É verdade. Entendeu? São poucos que querem. Com certeza. E, no caso, geralmente, o juiz dá para quem tem sequência. O voluntário está hoje, amanhã não está. Entendi. Entendeu? Para você que acompanha o Papo em Ordem, curatela é um instituto jurídico onde é imposto ao curador a responsabilidade de cuidar de um maior incapaz, tá bom? A curatela é concedida pelo juiz, né, e encarrega o curador de ter toda essa responsabilidade para com os maiores incapazes, que é o que a dona Elcia oferece para os idosos hoje, que fazem parte da Casa Leal. Quais são as atividades que o LAU oferece para esses idosos? Então, no decorrer desse período de pandemia, ficou mais difícil, né, as atividades. Mas, assim, todas as atividades que tem aqui fora, datas comemorativas, eu faço questão de fazer lá dentro. Então, assim, Dia das Mães, faço um café da manhã, ou um jantar, Dia dos Pais, Natal, faço a ceia de Natal, chamo Legal. alguns amigos, e quadrilha. Então, assim, todas as datas comemorativas que tem aqui fora, eu levo lá para dentro do jeito deles, adequando às atividades, mas a gente acaba realizando as atividades lá dentro. Entendi. Fora as outras atividades quando tem as faculdades, né? Então, assim... É bom que bem traz até uma movimentado. memória afetiva, né, para eles. Sim. É bem E bacana. essa interação com a sociedade, acredito que é até importante para que a sociedade aprenda a respeitar, Sim. a resguardar os direitos sociais, né, dos idosos. Sim. Exatamente. É importante para a forma que a sociedade enxerga eles e a forma que eles se sentem também, né? Porque, na realidade, essa sensação de abandono deve ser terrível às vezes, né? Então, quanto mais inserido eles se sentirem na sociedade, melhor é para eles. Até a questão de longevidade. Exatamente Que tem aumentado isso. muito. Pois né? E que eu ia comentar também, essa interação é importante, que daí a sociedade passa a incluir mais o idoso nas atividades, e o idoso, ele se sente à vontade para ser incluído também, né? Porque não é só a sociedade. Gente, mas assim, como você está falando assim, ele está abandonado. Eu costumo dizer para algumas pessoas que, na verdade, a vida é feita de escolhas e construções. São Sim. colheitas. Alguns deles hoje estão abandonados porque eles abandonaram filhas e esposas lá atrás. Verdade. Entendeu? Então, assim, são uma colheita. Você plantou, infelizmente você está colhendo. É verdade. A grande maioria, se você for conversar, eles dizem assim, eu tinha filhos, tudo. Alguns deles chegam lá solicitando vaga, não tem vínculo afetivo. Porque o hospital já acha o filho, depois de que os filhos já estão casados, tendo filho, neto, bisneto, e aparece o idoso no hospital, sequelado de AVC, e aí a instituição chama a família para cuidar de um idoso que acaba sendo estranho para eles. Entendi. Sim. Entendi. Entendeu? E É bem complicado. E tem alguma situação dessa que te marcou, assim? Tem alguma situação com algum idoso que te marcou, que você lembra? Você fala, cara, Pensei essa nisso situação... agora também. Devem ter várias. Sim. Existe várias, mas tem uma que me mexeu muito, foi quando solicitaram uma vaga de uma idosa.
E aí chegaram para mim e disse assim, aí o oficial de justiça chegou e falou assim, nós vamos lá acolher a idosa, mas só que eu estou chamando a viatura para acompanharmos. Aí eu olhei assim, mas a viatura? Ele falou, porque é uma boca de fumo. Nossa. Aí eu disse, a boca de fumo, eu digo, eu tenho um filho pequeno para me criar. Aí ele disse assim, não, mas a gente vai com a viatura. E aí nós fomos com duas viaturas. Chegando no local, ela não estava. E aí indicaram o vizinho e disse, não, ela está em outro local. Nós fomos em outro local, ela não estava. E aí nós retornamos para o endereço onde foi o primeiro endereço. Chegou lá, não estava. E o vizinho que indicou, não, ela está em tal lugar. Nós fomos na outra casa até que encontramos a idosa. E aí o oficial mostrou para a filha que ele tinha uma liminar pedindo, né, que a idosa nos acompanhássemos para a instituição. E aí, para mim, essa marcou, porque assim, eu fiquei dentro do carro, os vizinhos tudo com polícia, os vizinhos saíram na rua. E aí eu fiquei no carro, o Marcelo desceu, falou assim, não, vamos, aí o oficial desceu, conversou com a filha, aí pegamos a idosa, e a idosa entrou no carro, e a filha chegou no carro e disse assim, mamãe, não dê senha do cartão, mamãe, não dê cartão, mamãe, eu preciso pagar aluguel. E isso me chocou, porque assim, em nenhum momento ela disse, mamãe, eu te amo, mamãe, eu vou te visitar, mamãe, eu vou... Uma palavra de conforto. E a idosinha estava assustada, que entrou, sentou do meu lado, e aí eu falei, olha, fique calma, vai estar tudo bem. O juiz pediu para mim pegar a senhora, mas para a gente conversar. Eu fui tentando acalmar a senhorinha. Sim. E essa senhorinha tinha 98 anos. Ela fez 99 anos na instituição. Fez uma festa, porque não é todo mundo que faz 99 anos. É verdade. E aí fizemos uma festa, uma quadrilha, e outras pessoas, chamei uma outra instituição que conhecia, foram outros idosos para lá, fizemos bingo, foi um festão de 99 anos dela. Muito então, bom. Assim, esse caso me marcou. Ela faleceu recentemente com 104 anos. Uau! Meu Deus! E era nosso xodó, então, assim, marcou muito ela. Porque eu nunca tinha ido para o oficial. Geralmente os pedidos são feitos no Ministério Público, então são uma liminar, o juiz manda, mas é mais tranquilo. Vocês atendem muitos casos de violência, idosos que estão passando por violência doméstica? Sim, como eu lhe falei, essas situações, primeiro quem faz essa triagem é o Ministério Público, através de denúncia, através dos CRAs, né? Então tem toda uma equipe que tem esse acompanhamento primeiro. Entendi. E você, dona Elcia, como você se sente prestando esse apoio, sabendo que você está desempenhando um papel muito importante na vida desses idosos e que você sempre será lembrada por toda a sociedade? Não, que isso. Vai sim, claro que vai, com certeza. Não, com certeza. Eu sou uma formiguinha ali, só auxiliando. Mas Deus é Deus, Deus no comando, Deus que está ali. Auxiliando. Não, mas você com certeza sempre será uma trajetória lembrada, muito bacana, muito né? bacana. Porque dos seus pais e da sua mãe, isso. que nem você comentou, né? Seu pai realizando o sonho, e hoje vocês trabalham com Deu isso. Continuidade, dão né? continuidade. Então, assim, não só essa realização pessoal, que eu imagino que deva ter, por mais que você fale que não, que é uma formiguinha e tudo, mas é um serviço que se presta, que nem você está falando. Quantas pessoas vão lá visitar, mas não querem essa responsabilidade, Sim. não querem se envolver, e vocês dedicam a vida de vocês a isso. Né? Então, uma questão social muito importante para todos nós, né? E que todo mundo deveria praticar. Né? Sim, sem dúvida. E a casa, assim, como no decorrer desses anos, faz eventos, vive de eventos, então acaba sendo conhecida através dos eventos, né? O que vocês sentem mais falta hoje lá, assim, de verdade? Uma coisa que você poderia falar, poxa, está faltando isso aqui que iria ajudar muito. Você consegue dizer um ponto, uma situação, ou duas, ou três, que você... ou 10? Não, na verdade, assim, como a casa vive de doação, a gente recebe muitas, graças a Deus, recebe as cestas, mas eu costumo dizer que a gente não recebe carne e frango. Né? Então, são coisas que a gente geralmente não recebe de doação. Certo. Essas duas coisas a gente não recebe. Entendi. E é mais fácil para a comunidade, dependendo do grupo, de alunos,
Dependendo do perfil, se for uma faculdade, então às vezes a gente solicita a fralda, dependendo se for curso técnico, que a condição financeira é mais, então vai o kit de higiene, que é mais fácil e acessível para o aluno, ou uma caixa de leite, então dependendo, eu penso isso também, uma seleção, então né? não adianta solicitar uma coisa que a pessoa vai prejudicar outra pessoa. Com certeza, entendeu? sem dúvida. Muito Então, bacana. a gente vai, no decorrer do tempo, vai conversando e aí a gente vai entendendo. Sentindo qual que é a necessidade de fato, vai, né? assim, Deus vai mandando, eu brinco, Deus vai mandando uns anjinhos, e aí, assim, vai e fala assim, não, o que a senhora precisa? Então, por isso que eu disse, graças a Deus nunca faltou nada. Chegou o tempo de quando ele falou, está faltando leite. Eu digo, calma, Deus vai prover, Deus vai mandar. Amém. E aí, no tarde, assim, chegou o rapaz assim, o que a senhora precisa? E eu digo, meu Deus, Senhor, gratidão, gratidão, só gratidão. Sem e aí eu dúvida. disse para ele, moço, eu preciso de leite, hoje eu não tenho leite. Ele vai e trouxe 10 caixas de leite e supriu nossa necessidade, entendeu? Então, Sim. por isso que eu digo, sempre Deus no comando. Vamos aproveitar o ensejo para falar da campanha de arrecadação da OAB para arrecadar produtos de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis que serão destinados ao lar. Que ocorrerá do dia 7 ao dia 30 de junho, né? Isso, Então, tá exatamente. E os pontos de arrecadação estão ocorrendo na sede da OAB Rondônia e na Caaro, que está o endereço aqui embaixo. Quem se interessar, quiser contribuir, né, com as arrecadações para o Lar Leal, seria muito bacana. Também vamos deixar aqui o contato do Lar Leal para também quem se interessar sobre esse assunto, né? Quem quiser, como a dona Elcia falou, ir lá fazer uma visita, né? Se você não pode ajudar, né, com certas quantias de dinheiro, ou se você não pode ajudar com alimentos, vai dar uma atenção, é muito importante, né? De extrema importância, até porque a idade chega para todos, né? É assim, a melhor essa idade, a esperança. melhor Exatamente. idade, a melhor idade. E nós sabemos que precisamos desse apoio, até porque nós vemos isso na nossa família, Sim, né? sem Nós dúvida. diariamente, doutora Amanda também, a gente trabalha muito com idosos, né? Bastante. Verdade. A comissão ela está muito empenhada também nesse grupo, né? Com certeza. Querendo ou não, é um grupo de vulneráveis que precisa de uma atenção maior. E a gente espera muito que vocês possam contribuir e fazer parte, né, dessa linda história que é a história da Casa Leal. Muito obrigada, dona Elcia, tá bom? Por vir participar com a gente, por aceitar esse convite de última hora. Se dispôs a estar aqui, né? Contar um pouco da história da Casa Leal. E no fim das contas foi Tudo bom, certo, né? tava Tudo todo ótimo. todo mundo nervoso, mas Não, eu foi que um agradeço. bate-papo muito bacana. A gente Eu que adorou agradeço. conhecer a sua história hoje, tá bom? Eu que agradeço ao AB, as pessoas que irão contribuir com a campanha. Desde já a gente agradece o convite por estar aqui, por estar explicando um pouquinho da história, contando um pouco da história, né, da instituição e agradecendo a todos. Parabéns Gratidão, pelo trabalho que Parabéns, você verdade. desempenha, é muito bonito. E esse foi o Papo em Ordem de hoje. Acompanhe as redes sociais da OAB para ficar por dentro de outros assuntos. Até mais. Tchau, tchau. gente.